Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. Alguém já te perguntou o que é física quântica? Você já ouviu o tema coaching quântico? Se você já ouviu, corre que é cilada, Bino! Bom, se você gosta desse tema, deixa já o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aquele aviso esperto quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo, te preparando para Enem e vestibulares? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Agora vamos tentar entender esse assunto? Vem comigo. Você já deve ter, por exemplo, chacoalhado uma corda. Quando você chacoalha esta corda, você faz força e deslocamento, força e deslocamento. Quem faz isso efetua trabalho. Quem efetua trabalho transfere energia para a corda, fazendo com que a corda adquira este formato e, com isso, ela tem uma forma de energia chamada energia potencial pela deformação e também uma energia cinética, porque a corda vai fazer um movimento. A energia vai se propagando por meio da corda e essa quantidade de energia, ela, de acordo com a física clássica, poderia ser transferida e se propagar de maneira contínua. Você pode conseguir transferir para a corda qualquer quantidade de energia, segundo a física clássica. Mas a quântica verificou que a energia não pode existir de maneira contínua. Ela existe como pequenos múltiplos. Uma forma fácil de você tentar entender é o seguinte: a gente não diria que a energia pode ser transferida como um líquido, mas como grãos. Cada grão é chamado de quantum, e o plural de quantum, que é uma palavra latina, é quanta. Então a palavra quanta se refere aos quântons, que são os pequenos grãos, pequenos múltiplos que a gente tem. Por exemplo, o dinheiro é quantizado. Quantizado como? No caso do real, nós temos o real como moeda e o menor valor de dinheiro que você pode transferir para alguém é o centavo de real. Então isso seria uma unidade quântica. Você não pode transferir, pagar a alguém alguma coisa menor do que um centavo de real. E é aí que entra a história da mecânica quântica, que veio por meio de Max Planck, encontrando uma solução matemática desesperada que no começo nem ele acreditava, mas que depois começou a dar certo nos mais diversos experimentos, nos modelos atômicos, trazendo novas teorias, e aí se viu que a natureza não é clássica. A natureza é sim quântica. E a quântica não é mera questão de material. Agora, o que significa ser quântico? É ter um número mínimo múltiplo em relação ao qual você pode ter uma unidade. Não existe qualquer quantidade de energia, mas só múltiplos de um valor fundamental chamado quantum de energia. De acordo com a física clássica, a gente poderia chacoalhar uma carga elétrica e isso geraria no espaço uma variação do campo elétrico. Como assim? Carga elétrica gera uma propriedade no espaço chamada campo elétrico. Quando a carga elétrica está em movimento, ela, além de gerar um campo elétrico, gera um campo magnético. Se eu ficar chacoalhando uma carga elétrica, eu vou acabar chacoalhando os campos elétrico e magnético gerados por ela, criando o que a gente chama de onda eletromagnética. O exemplo clássico de onda eletromagnética é a luz, mas não é a única. Existem as radiações infravermelhas, ultravioleta, onda de rádio, raio-x, raio gama. Tudo isso é onda eletromagnética. Mas todas elas no vácuo se propagam com a mesma velocidade, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Mas o que acontece aqui nessa história? Característica de uma onda. Toda onda obedece àquela expressão velocidade é igual a lambda vezes a frequência. O que é o lambda? O lambda é a repetição aqui da onda no espaço. É a distância, por exemplo, entre duas cristas de vibração que surgiram. A frequência já está relacionada à tal da fonte que gerou essa onda, ou seja, o elétron chacoalhando chacoalha com uma certa frequência, uma certa quantidade de vezes por segundo.
de tal maneira que a gente costuma muito falar que toda onda tem uma frequência relacionada a alguma oscilação que deu origem a ela. Mas, da mesma forma que antes, a gente pensa, poxa, a energia pode ser irradiada de maneira contínua, a gente pode conseguir transportar energia em qualquer valor, em qualquer quantidade, mas Max Planck viu que não era bem assim. A energia, ao invés de se propagar de maneira contínua, um outro modelo que estava de acordo com resultados experimentais era de que esta energia ondulatória se propagava na forma de partículas que ganharam o nome de fótons. Então você não consegue ter no estudo das transferências de energia uma transferência de energia contínua. A energia é transferida de maneira quantizada, não é contínua como se pensava lá na física clássica. Isso daqui é o que a gente chama de um quantum. Olha que bonitinha esta palavra. Um quantum de luz. Este quantum de luz ou de onda eletromagnética é o que a gente chama de fóton. Não se esqueça de que o plural de quantum são quanta. Ah, certo. Então, nós temos aqui diversos quanta de luz. É isso que vai acontecer. Este modelo está de acordo com vários experimentos. O experimento da radiação emitida por um corpo negro, também o experimento dos elétrons que são ejetados por metais, você incide luz no metal, esta luz, esta onda eletromagnética consegue, com a energia dela, arrancar os elétrons que ali estão presos, fazendo a ejeção. Esses elétrons ganham até um nome interessante, fotoelétrons, elétrons que foram arrancados por fótons, por ondas eletromagnéticas. Existem vários outros efeitos. O efeito Compton, que mostra que esta partícula de luz pode colidir com um elétron e desviar um elétron, de acordo com as teorias da mecânica. Além disso, o pessoal conseguiu, o quantum determinado por Max Planck chegou à conclusão de que a energia ela era proporcional à frequência da radiação. A energia de um quantum. Depois Einstein trouxe isso para o efeito fotoelétrico. Então, a energia de um fóton, deste pacotinho de luz, vai ser proporcional à frequência. E a constante de proporcionalidade ganhou o nome de constante de Planck. Ou seja, falar em quântica não tem absolutamente nada a ver com espiritualidade, não tem absolutamente nada a ver com coaching quântico, cocriação de realidade. Isso é tudo conversa para boi dormir. Não sei se na época que eu tô lançando esse vídeo agora, tem umas propagandinhas antes do vídeo sobre um tal do coaching quântico, cocriação de realidade. E o pior é que as pessoas dizem que isso tudo tem comprovação científica. Não tem comprovação científica nenhuma. Para ser considerado ciência, tem de passar pela academia, pelo crivo de doutores, que vão fazer uma análise de toda a dissertação apresentada e muito provavelmente ninguém teve nem coragem de apresentar isso, ou se apresentou, a banca já deve ter detonado a banca de qualificação do projeto falando isso é conversa para boi dormir. Ou então, se a pessoa foi atrás, ela muito certamente chegou. Não existe essa história de coaching quântico. Não existe. Se alguém conseguir, deixa aqui nos comentários do vídeo algum artigo, alguma tese, alguma dissertação a respeito disso. Então não tem nada que esse pessoal fica tentando usar nomes científicos para dar credibilidade a informações
falaciosas, estão querendo trazer para você o engano. Então, a física quântica não tem absolutamente nada a ver com essa história de cocriação de realidade. Vamos continuar um pouco mais do nosso estudo a respeito disso. Todo objeto emite radiação. O corpo negro seria um emissor e um absorvedor perfeito, né? Mas todos os corpos obedecem uma regra parecida com esta daqui. O que é que acontece? Todo objeto irradia ondas eletromagnéticas. Por quê? Porque suas partículas estão com alguma agitação, estão chacoalhando. Lembra que todo o corpo apresenta uma temperatura e a temperatura já foi definida para você como o grau de agitação das partículas. Partículas têm carga, no núcleo tem carga, os elétrons têm carga. E à medida que você tem este chacoalhar da coisa, você vai ter emissão de ondas eletromagnéticas das diversas partículas que vão acontecendo, que vão vibrando. E é aqui que a gente vai ver, existem várias frequências, existem frequências de ondas curtas, médias, mais compridas, mas na prática a gente vê que um objeto com uma certa temperatura que T emite uma certa intensidade de radiação, mas ela emite intensidades diferentes de diversas frequências diferentes. Existe uma frequência que é aquela mais emitida pelo nosso objeto. Então, todo objeto, você, por exemplo, está emitindo ondas eletromagnéticas, acredite nisso. Você está emitindo ondas eletromagnéticas, mas a mais emitida por você está com uma frequência tão pequena, tão inferior, tão infravermelho, abaixo da frequência do vermelho. Por isso, se apagarmos a luz, a radiação que você está emitindo não é visível para ninguém. Você não vai brilhar no escuro, tudo bem? Por conta da sua temperatura. O que é que acontece? À medida que nós vamos aumentando a temperatura, vai tanto aumentando a intensidade das radiações emitidas pelas partículas que constituem seu corpo, como vai aumentando também a frequência. A frequência de pico, a frequência mais emitida vai aumentando. Mais ou menos assim. Um objeto que esteja a uma temperatura de 300 Kelvin, como você, não vai emitir luz visível, que tem uma frequência da ordem de 5 vezes 10 elevado a 14 Hz. Para você conseguir algo que emita luz visível, você precisa aumentar a temperatura deste corpo. É o que a gente faz naquelas lâmpadas antigas de tungstênio. Uma lâmpada de tungstênio, aquelas incandescentes, elas estão a uma temperatura de cerca de 3000 Kelvin. Aí, por conta do aumento da temperatura, as partículas mais agitadas com maior amplitude de vibração, vão emitir ondas eletromagnéticas também de maior amplitude e de maior frequência, chegando aqui ao chamado espectro visível, a faixa de frequências que já é visível ao olho humano. Você já deve ter percebido que quando você vai ligar aqueles fornos elétricos, eles começam sem emitir luz, mas de repente eles vão emitindo uma luz avermelhada, alguns alaranjados. Isso daí está relacionado à radiação do corpo negro. E tem quântica aí na história. De acordo com a teoria clássica, o que se esperava era que, à medida que você tinha o aumento, da frequência, quanto maior a frequência, maior a intensidade da radiação. Mas isso não acabou sendo comprovado na prática. Se teve de criar uma nova física, que foi a física quântica, para poder explicar o que estava acontecendo. E foi daí que saiu a ideia do fóton. Você me diz aqui, qual é a relação disso com coaching? Isso não tem absolutamente nada a ver. Então, estamos aqui falando a respeito de um assunto que é científico, mas que não tem relação com aquela paranoia. Muitas são as tecnologias que usam a mecânica quântica e os conhecimentos da mecânica quântica para poder serem desenvolvidos. O efeito fotoelétrico, que é a relação entre a energia de um fóton e de um elétron
arrancando, né? Aliás, o fóton arrancando o elétron de uma superfície metálica é utilizado naquele sensor que liga os postes quando anoitece. Você já viu que não precisa ninguém apertar um botão para ligar um poste? Quando anoitece, deixa de incidir a luz do sol sobre uma determinada placa metálica. Na hora que deixa de incidir, deixa de ejetar elétrons. A ausência desses elétrons ejetados indica para o sensor que não tem luz. Não havendo a ejeção de elétrons, você já pode ligar a lâmpada porque está de noite, anoiteceu. Algumas pessoas costumam pegar um laser e ficar apontando para esse sensor de luz para apagar os postes, porque entrou lá a luz, acontece o efeito fotoelétrico. E o poste vai pensar, pronto, se tem luz eu não preciso ficar aceso, não é assim que a gente diz? Bom, o poste a rigor não pensa, estou falando isso de uma maneira ilustrativa. Se você gosta de tirar foto com câmera digital, o dispositivo de carga acoplada também usa o efeito fotoelétrico para funcionar. O modelo atômico de Rutherford Bohr também usa os princípios da mecânica quântica para se desenvolver. As lâmpadas fluorescentes, a emissão de luz pelas lâmpadas fluorescentes está ligada à quantização de energia. E o microscópio eletrônico também funciona assim. Douglas, mas eu já ouvi dizer que tudo é onda, tudo é vibração. Calma aí. Existe o seguinte, a dualidade partícula-onda. A gente viu aqui, voltando para o contexto anterior, que a luz ela tem comportamento de onda e comportamento de partícula, que são complementares esses comportamentos, a chamada dualidade, é o comportamento dual. Tudo pode se comportar como uma onda ou como uma partícula, mas estas frequências de vibração que foram propostas por Louis de Broglie estão relacionadas à quantidade de movimento, e para corpos muito grandes, o caráter ondulatório ele não aparece, ele não faz sentido nem sequer a gente ficar estudando isso. O caráter ondulatório, probabilístico, estatístico, porque na hora que você coloca vários pequenos pedaços de energia, né, vários pequenos grãos, você pode dar um tratamento estatístico a isso. E aí vai surgir toda a questão da densidade de probabilidade, da equação de Schrödinger, enfim. Mas nada disso tem a ver com espiritualidade, tem a ver com comportamento de átomos, de elétrons, e isso nada tem a ver com seu bom ou mau humor quando você acorda. Bem, gostou desse vídeo? Deixa o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber aquele aviso esperto quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse o meu site, professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.